daquilo que o Senhor deseja ministrar nessa noite. E o Senhor começou a falar comigo de um texto muito conhecido, que está lá em Lucas 15, 25, 30. A parábola do filho pródigo, que todos nós já temos sido tão ministrados, e o Senhor tem falado tanto por meio desse texto. Mas aqueles que nos visitam, aqueles que não conhecem o texto, aquela história de 2 filhos, um homem e seus 2 filhos, o mais velho e o mais novo, e o mais novo pede a sua herança. O mais novo chega para o pai e fala: eu quero a minha parte. E o pai divide a herança, e o filho vai e gasta aquela herança de forma dissoluta, gasta pelo mundo, gasta pela vida, faz o que bem entende, até chegar a ficar sem nada. Então ele chega a comer bolotas de porcos, e ele lembra-se da casa do pai. E ele fala: na casa do meu pai, até os empregados comem melhor do que isso, eu vou voltar lá, pedir perdão e voltar. E ele de fato volta, e ele regressa. E havia lá um filho mais velho. Volta o mais novo, mas o mais velho havia permanecido e ficava. E o Senhor começou a falar comigo nessa tarde, acerca dessa festa de primícias, na vida desse filho mais velho. Nós falamos muito do mais novo, e o Senhor fala muito conosco através dele. Mas hoje o Senhor quer falar desse filho mais velho. Então, se você puder abrir comigo, em Lucas 15, do 25 ao 30. E a palavra diz assim: ora, o filho mais velho estivera no campo. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Repete comigo: música e dança. O que estava tendo lá? Deixa eu ajudar, eu sou professora, tá? Professora já sabe, terrível. Quantos educadores tem aqui? Acenem para mim. Quantos professoras? Quem falou o Ru? O Ru mais forte, o Ru, professores, educadores. Então, professor é assim, essa coisa meio didática. Eu preciso da ajuda de vocês. Eu falo, então vocês respondem. Dão um amém, como o apóstolo Cristiano. Vão dando essa devolutiva aí, tá? Como o Kiko sempre fala nas ministrações. Então, estava tendo o que na casa do pai? Uma festa. Nós estamos numa festa? Alguns estão, outros não. Estamos numa festa, e lá também havia uma festa, e ele ouviu música e dança. Ele chamou um dos criados e perguntou-lhe: o que era aquilo? O professor tem sempre uma interpretação dramática da palavra, viu gente? É uma característica. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: o que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Até aqui. Esse filho mais velho estava lá no campo trabalhando. E aí quando ele chega dentro daquele contexto, daquela história, né, que eu contextualizei, ele ouve música, dança. E aí o Senhor já me chamou a atenção ao primeiro ponto. Quantos aqui nasceram de um pai e de uma mãe? Aleluia, todos nós, né? E aí, se a gente tem uma festa na casa do pai ou da mãe, ou dessa figura que te representa, vou trazer aqui para nós. Se a gente tem uma festa, por exemplo, na sala do apóstolo L, e a gente escuta barulho, dança, a gente logo pensa, tem comida, tem festa, e a gente já entra e quer usufruir, porque é pai, quer dividir, é assim. Então, por exemplo, chega aqueles bolos, aquelas coisas abençoadas que chegam. Os filhos, não é, apóstolo? É. Os filhos sempre querem usufruir, né? Mas se você tem uma festa na casa da sua mãe e do seu pai, você chega lá, foi visitar.
Ou você está vindo da escola, você que é adolescente, você que é teen, você que é jovem, e tem barulho de música e dança. O que você vai fazer? Você vai bater no vizinho e falar assim: o que está acontecendo aí? Nossa, como o Senhor me chamou a atenção disso? Ele falou assim: filho desconfiado. Que filho desconfiado. Porque se tem festa na casa do pai, eu quero mais é entrar na festa. E ali já começou a mostrar, o Senhor começou a me mostrar o coração desse filho, de uma forma que eu nunca tinha me atentado. Filho desconfiado, desconfiava do pai. O que esse pai está aprontando? E o Senhor me fazia um paralelo com aqui. O que o Hélio agora está aprontando? E o que estão inventando de novo? E agora essa história de novo aí? O que eles estão aprontando? Um filho desconfiado. Um filho que não vai para a festa, mas que precisa perguntar, porque o seu coração desconfia daquilo que já está sendo produzido. E aí ele chama o criado, e a palavra diz que ele não entra na festa. Quando ele ouve que a festa é para o irmão, que o pai estava aprontando uma festa para o seu irmão que acabara de chegar, ele indignou-se e não entrou. A festa estava acontecendo, a música estava rolando, a dança estava acontecendo, a mesa estava posta, mas ele disse: eu não entro, eu não participo. Ele indignou-se. E a pergunta que eu quero fazer a vocês, para vocês me ajudarem nessa reflexão: ele indignou-se com o irmão ou ele indignou-se com o pai? O que você acha? Ele indignou-se com o irmão, porque quando ele para antes de entrar, ele não sabe nem o que está acontecendo. Pensa comigo, ele vem do trabalho, ouve música e festa. Que coração era esse? Que nem sabia o que estava acontecendo, mas ele já resiste e fala: opa, o que está acontecendo ali? Muitas vezes o nosso coração, muitas vezes muitas pessoas estão com o coração assim. O que está acontecendo aqui? Que invenção é essa? Que coisa é essa da próxima vez? E ele, quando descobre o que está acontecendo, ele para e ele fica. Ele resiste de forma indignada e diz: eu não entro para essa festa. Ele indignou-se com o irmão ou ele indignou-se com o pai? Quando você não quer participar da festa, quando você não quer participar da festa, que é aquilo que tudo que Deus fez em Cristo, porque eu creio que tudo que Ele depositou sobre o Filho e está sobre nós é motivo de festa. E desta vez nós estamos celebrando uma festa da parte do Senhor específica, a das primícias. Quando você resiste à festa, quando você não entende a festa, você resiste ao Filho ou resiste ao Pai? Ou resiste aos dois? Aonde está o nosso coração? O filho ali resistia ao pai. Ele desconfiava do pai. E o Senhor foi caminhando comigo nisso. O Senhor começou a trazer algo ao meu coração. Estamos em dias de festas, festa das primícias, dança, música. Filhos, quem são os filhos chamados a essa festa? Filhos reconciliados, filhos que estavam mortos, filhos que agora vivem. Eu sei que essa parábola trata-se do povo de Israel, mas o Senhor me dizia: esses são vocês em festa, esses são vocês nesse tempo, aqueles que foram reconciliados, aqueles que foram revestidos de novas roupas, um novo caminhar, um novo anel de autoridade em Cristo. E esses filhos se encontram com o Pai para celebrar. Somos nós. E dos filhos, mas o Senhor me falava que esses somos nós. E Ele me falava dos filhos que estão como aquele filho mais velho. São filhos, são parte da festa, mas ficam de fora. Desconfiados e recusam-se a entrar. Que filho você é nessa noite? Amanhã nós teremos a oportunidade de entregar ao Pai. E que filho você é? Com qual coração eu e você entramos na festa? Com qual inspiração, com qual motivação nós entramos na festa? Com qual motivação nós temos escutado cada palavra nesses dias?
com aquele filho desconfiado que escuta, vamos lá, vamos escutar o que o pai está fazendo? Vamos escutar o que está aprontando dessa vez? Ou com o coração que entende que foi reconciliado e ele só quer uma coisa, celebrar com o pai? Quantas pessoas aqui já estiveram aqui na quinta-feira, no primeiro dia, quando Paulo Ricardo ministrou? Quantas pessoas escutaram o profeta dizer do milagre que ele experimentou, da multiplicação que ele recebeu com o trabalho, de uma forma inesperada que Deus já trouxe? Quantos lembram dele ter dito isso? E quantos lembram da palavra que ele liberou? Se você deseja, ore e isso acontecerá. Se você não tem, ou se o que você tem é insuficiente para entregar na sua primícia, ore e Deus vai trazer da onde menos espera. Quantos se lembram disso? Agora, quantos já experimentaram isso até hoje? Levante a sua mão, você bem alto. Coloque-se de pé, você na igreja, que até o dia de hoje já experimentou isso. Por favor, coloque-se de pé. Coloque-se de pé, você que já experimentou isso. É a celebração do pai com o filho. Hoje ainda é sábado, mas o filho acredita no pai e não desconfia. Pode se sentar, o filho crê, o filho acredita. O filho não tem nada escondido, ele não tem receio. Ele crê e ele busca, porque ele sabe quem é o pai. Quantas pessoas até o dia de hoje já experimentaram, e o Senhor trazia isso ao meu espírito. Quantas pessoas acreditaram na palavra liberada, que vem do coração do pai, e tomaram para si e já experimentam hoje. O filho não duvida. O filho reconciliado, ele crê e ele não suspeita. E aquele filho recusou-se a entrar. E o Senhor me dizia que alguns estão como aquele filho. E o Senhor me mostrava a partir da figura do mais velho 2 corações. A partir da figura desse filho mais velho. Desse filho desconfiado. Desse filho que indignou-se com aquilo que o pai produzia. Desse filho que parou a porta, o Senhor me mostrou 2 corações e 2 pensamentos. O primeiro, aquele religioso que fica de fora julgando tudo, criticando, pesando cada palavra com o seu juízo. Na verdade, o coração do mais velho era tão egoísta quanto o do mais novo. E o Senhor me dizia isso. E ele servia, mas não servia por amor, ele servia por obrigação, por uma recompensa. Em Filipenses 1, capítulo 1 e 2, você não precisa abrir, mas Paulo e Timóteo, quando Paulo vai escrevendo, ele diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Então Paulo apresenta a si mesmo e a Timóteo como servos. E o Senhor tem falado muito comigo da original, atentado ao original das palavras. Esse servo que Paulo usa aqui, ele vem de doulos, não sei pronunciar com exatidão. Mas é doulos, alguém de condição servil. Um escravo, mas que se entrega de forma voluntária. Então Paulo, quando apresenta a si mesmo e a Timóteo, ele se apresenta como alguém que é escravo sim, mas é escravo por vontade própria. Tem um que já disse assim: ninguém toma a minha vida, eu a dou. Paulo fez isso. É o que consta ali, essa palavra servo. Mas a palavra usada pelo filho pródigo, pelo filho mais velho, quando ele vai pôr o pai contra a parede, o que é isso que está acontecendo aí? O que é isso que você está fazendo? Ele pega e fala para o pai assim: vindo porém esse filho, no 29, mas ele respondeu: há tanto tempo que te sirvo. Ele usa a mesma palavra, sirvo, a mesma palavra usada lá por Timóteo e Paulo, só que não é a mesma raiz. Essa servidão a que esse filho a que esse filho diz, ele fala assim, ela fala de bouleus, não sei pronunciar. E diz assim: é um escravo, é no mau sentido, alguém que serve a um poder maléfico, alguém que é obrigado a se tornar escravo, alguém que vai por obrigação, ou seja, aquele filho sentia-se usado, ele servia, e quando ele fala ao pai, ele diz: há tantos anos que eu te sirvo, há tantos anos que eu te sirvo e não mataste para mim nem um cabrito. E para aquele, o novilho cevado. Ele se vê como alguém que está sendo usado pelo pai.
como alguém cujo pai olha com uma segunda intenção, e por isso ele foi preterido, deixado de lado. Esse é o coração daquele filho. Qual é o seu e o meu coração nessa noite? E por isso, no entendimento dele, ele merecia ser recompensado. Como ele servia na base da obrigação e da recompensa, ele não servia da mesma base de Paulo, da mesma base de Timóteo, daqueles que se fazem escravos, daqueles que a vida não são tomada, mas eles entregam. Como ele servia de um princípio de troca, olha, eu sou obrigado e faço, ele esperava uma recompensa. E é por isso que quando ele ouve a festa, e é por isso que quando ele ouve a dança, ele para e ele se indigna, porque ele só consegue olhar através da sua ótica, e da sua ótica ele estava perdendo. Da sua ótica ele não conseguia alcançar o que o pai era e o que o pai produzia, e ele estava perdendo, e ele fica indignado. O coração do mais velho era tão egoísta quanto o do mais novo. Ele só não manifestou naquela ocasião. Na ocasião em que o mais novo pediu, me dá a minha herança, eu quero a minha herança e desfrutar do que é meu. Como será que estava o coração desse mais velho? Talvez ele não tenha tido a coragem de também dizer, me dá a minha recompensa, me dá aquilo que é meu. Eu continuo servindo, eu continuo fazendo. Viu, pai, como eu sou fiel? Viu, apóstolo L, como eu sou obediente e venho ministrar na primícia? Viu como é que eu discipulo? Viu como é que eu venho adorar? Viu como é que eu venho integrar? Viu como eu faço cada coisa? Era o coração. Não entendia a ótica do pai sobre a vida dele. E aí no momento oportuno, aquela situação dispara e expõe o coração dele. Na oportunidade daquela festa, daquilo que o pai realizava, o seu coração foi exposto. E o Senhor me dizia, a festa das primícias é uma celebração de gratidão ao Pai. E é uma oportunidade do nosso coração ser exposto. Mas irmãos, Deus me dizia, o Espírito Santo falava comigo com muito amor. Deus conhece, Ele conhece o nosso coração. O Espírito Santo conhece o nosso coração. Ninguém vai ser exposto pelo que fez ou deixou de fazer. Não trata-se disso. Fique calmo, fique em paz. Não saia correndo. Deus conhece cada milímetro do nosso coração, da nossa mente. Deus conhece o meu e o seu pensamento antes mesmo que ele exista aqui. Ele conhece. Mas a pergunta é, você conhece? Você conhece o seu coração? Eu conheço o meu coração? O Senhor me fez nessa tarde olhar para o meu coração. O Senhor me fez investigar o meu coração. O Senhor me fez olhar o quanto ainda desse filho que fica ainda havia em mim. O quanto coisas e raízes por uma história, por aquilo que viveu, o quanto ainda havia. E me abrindo nessa noite, sem nenhum receio, porque eu fui liberta numa ministração. Olha, a pastora liberta. Fui curada. Quando o apóstolo Cristiano ministrou e disse que cada um tem uma medida. Era tantas vezes nós já fomos ministrados, não é? Quantas vezes nós já ouvimos? Mas o surpreendente do Senhor é que assim, Ele vai acrescentando, porque Ele é como um rio que não tem profundidade, um rio profundo, em que você mergulha e cada vez tem mais. E naquele dia entendi, eu sou Eliana, eu sou a pastora Eliana, essa sou eu, prazer. Eu ministro desse jeito, dessa forma. E o Senhor usa conforme a conveniência dEle, o propósito dEle. E assim é cada um de nós. Então quando o Senhor traz uma palavra, como tudo que é no novo pacto, não é de fora para dentro, meu irmão, é de dentro para fora. Primeiro em nós, depois lá. Quando você é chamado a discipular, sabe quem que é o primeiro a ser discipulado? Você. Que isso, pastor, eu já discipulei 20, bem-vindo ao clube. E cada discipulado é um novo discipulado. E você é discipulado. E você é integrado, porque assim é o Pai. É o Pai dando-se a conhecer. E em cada ministração que nós fazemos, em cada coisa que o Senhor nos chama a fazer, é uma medida dEle que vai sendo revelada em nós e a partir de nós. É assim a vida dEle. Mas, como muitas vezes nós estamos olhando para o lado,
Nós estamos ouvindo festa, nós estamos ouvindo música e achamos que a festa não é para nós, porque nós não entendemos a ótica do Pai. A festa das primícias é uma oportunidade de expor o seu coração para você mesmo. É uma oportunidade de eu e você conhecermos o nosso coração. Conhecer aquilo que ainda precisa ser arrancado, curado, restaurado. Entender se ainda há em nós como esse filho mais velho. Como esse filho que fica e fala, há tanto tempo eu te sirvo, há tanto tempo eu faço. Os que estão cheios de si não entram na festa. Os que estão cheios de si não entram na festa, porque não conseguem desfrutar. Porque precisam estar armados, porque estão na defesa, como aquele filho estava. E a ordem é esvazie-se de si. Que nós possamos nos esvaziar de nós mesmos e acessar aquilo que já foi depositado em nós. E ainda há alguns que querem esconder a sua infidelidade, julgando as primícias. Meu irmão, é festa. Diga comigo, é festa. Eu estou me preparando para a festa. Eu estou tomando um banho, pode falar. Eu estou tomando um banho, tirando a poeira, tirando aquela craquinha atrás da orelha, que às vezes a gente esquece. Esses dias eu esqueci da Helena, meu Deus. Aí quando eu olhei, estava meio assim, né? É que eu tenho 3 filhas e às vezes, gente, é uma correria. Mas a gente sabe quando está se preparando? Você vai tomar um banho, você tem que arrumar o cabelo, você tem que se preparar. Estamos preparando para a festa. Agora olha a orelha aí do irmão. Limpou a orelha? Vai, marido, dá oportunidade. Vai, puxa. É festa. Mas a gente tem que discernir como chega na festa. E tem que entender para quem é a festa. Diz assim, a festa é para mim. Não só aqueles que são filhos, a festa é para mim. A festa é para mim. É a minha festa com o Pai. Mas o Senhor me dizia que há alguns que querem esconder a sua infidelidade, julgando as primícias. Mas sabe, irmãos, nós podemos ministrar várias coisas. E é por isso que algumas pessoas ficam buscando fundamentação e argumentação teológica e argumentação de teorias. E eu não vim aqui para falar nada disso, eu vim aqui para falar do que Ele gerou na minha vida. E Ele me disse que o vínculo é o amor, a primícia é por gratidão, a primícia é gerada pelo vínculo do amor do Pai ao Filho. Esse é o vínculo perfeito. Nós podemos embasar, nós podemos dizer e ministrar, mas o vínculo é esse amor incomparável. É quando você acessa e entende a dimensão disso. Esse é o vínculo. A festa é feita por um filho circuncidado no espírito, que não tem nada em oculto no Pai. O filho que já foi circuncidado, o filho que falou, eis-me aqui, eu não preciso esconder nada, eu não desconfio de nada, eu não temo nada, eu sou grato e eu celebro pela tua vida em mim. Esse é o vínculo. É de filho, com coração de filho, com mente de filho, mas o problema daquele filho mais velho é que ele era servo, não era filho. Você é servo ou você é filho? A sua primícia vem com a gratidão de filho ou com o peso do servo? Amém? E o Senhor me mostrava outro coração. Também a partir do filho mais velho. Ele me mostrava o coração cheio de justiça própria. Do eu mereço. Tanto tempo que eu te sirvo e nem um cabrito para o outro novilho cevado. Vou explicar a diferença, porque tem um significado legal isso. O cabrito era aquela carne mais barata, era aquela carne do dia a dia. Era aquela carne, sabe, o acém, era aquele bichinho magro, que, sabe, o pessoal matava e comia todo dia. O novilho cevado, ele era gordo, ele era feito com um propósito, ele era grande. O Senhor me deu uma figura, tipo, só para traduzir de forma didática, o profeta Paulo Ricardo e o Alain, por exemplo. Um forte, profeta, foi Deus, depois, só para tornar didático. Então, o novilhinho era aquele, né, magrinho, deu Alain. E aí o novilho cevado era lá, aquele de presença, ó, meu amigo.
Aquele de presença, honra a sua vida. Você é cevado do amor de Deus. Então era assim. Então quando esse filho fala, né? Para mim nem um cabritinho. As palavras que ele escolhe são precisas para ferir, para atingir o pai. Para mim nem um cabrito, ou seja, nem um acém moído, nem aquela carne de segunda. Mas para o outro cevou esse novilho. Novilho gordo, forte. E o novilho, ele nunca era cevado sem um propósito. O novilho não era carne de todo dia. Ele era deixado lá e ele ia sendo engordado com um propósito. O propósito de ser utilizado numa festa. Então ele lança essas palavras sobre os pais. Me deixou de lado, mas para o outro preparou isso. Como em cada ano. E aí eu lembrei Quantos estavam aqui no domingo na ministração da pastora Fernanda Sonageri? Quantos? Acena para mim. E aí o Senhor me lembrava da ministração dela e do testemunho dela. Quantos foram abençoados por aquela palavra? Pelo testemunho da vida dela e do Alain? Né, para você que não esteve e ouviu, ela nasceu num berço evangélico e ela teve uma experiência forte com a primícia, no sentido de acessar o que é a primícia, entender que ela fora roubada de não praticar a primícia, e desde o momento em que ela lança a mão dessa ferramenta, ela e seu esposo, e já lançaram antes de se casar, eles vão experimentando e colhendo disso que eles vão semeando. Eles vão vendo a mão de Deus ano a ano. Uma dívida pouca, dívidazinha de 50 mil perdoada. Coisas assim, e sempre podendo ministrar além, sempre podendo ofertar além, primiciar além. No ano sequente, o valor era maior. E o Senhor me lembrava disso. O Senhor me lembrava da ministração dela. E aí o Senhor me lembrava do filho. E ele dizia assim, e eu ouvia frases assim: mas eu primicio desde o começo também. Não tive rompimento ainda. Eu sou grato, Senhor, mas para mim só um cabritinho ou nenhum. E na verdade o Senhor começava a ministrar comigo no momento em que ela ministrava. O Senhor já me mostrava esse pensamento flutuando. Esse pensamento. Para mim nem um cabritinho. Mas eu não posso nem dar um valor maior, todo mundo é uma dificuldade. Mas eu termino até desempregado. Olha a minha empresa. Para o outro novilho cevado, é só para alguns um incremento. E é aí que o Senhor me questionava, com o amor que só o Pai tem, do quanto isso ainda encontrava repouso no meu coração. E a pergunta que eu te faço nessa noite, é de quanto isso ainda encontra repouso no seu coração. Porque o Senhor quer que nós entendamos com precisão o que Ele tem para as nossas vidas. Amanhã não se trata do valor que eu e você vamos entregar. Amanhã se trata de onde está o nosso coração. E de que filho nós somos. Filhos reconciliados. Filhos que têm um relacionamento com o Pai. Filhos que não são tomados em servidão, mas se entregam por amor para servir ao Pai. E entendem que tudo que o Pai tem é do Filho. Amém? Aquele filho estava tão cego em sua orfandade, que na verdade não se deu conta de que tudo que o pai tinha era dele. E literalmente, sabe por quê? Dentro da cultura hebraica, quando o filho requeria a sua herança, quando o filho requeria e falava, eu quero a minha parte, como aquele filho mais novo fez, o pai repartia, o pai podia repartir. Mas tinha uma ordem. 2/3, lembra da fração? Divide em 3 partes. Professora, é porque eu tenho que fazer assim para eu lembrar às vezes. Professora, eu gosto de português, daí a matemática. 2/3, divide em 3 partes. 2 partes era para o filho mais velho. 1/3 tinha que ser dividido com os demais. Agora a pergunta é o seguinte: se o pai repartiu os bens, quanto que o filho mais novo levou? 1/3. Uma parte de 3. E os outros 2/3 que ficaram? De quem que era? Do filho mais velho. Do filho mais velho.
E é por isso que o pai responde, Lucas 15:31, ele diz: então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Porque o pai ainda era vivo. Mas na partilha, aquilo que sobrou não seria mais dividido com o outro, era tudo dele. Era tudo dele. Porque é tudo nosso. Porque tudo foi conquistado em Cristo, entregue em nós, colocado em nós, depositado em nós, com a vida do próprio Cristo em nós. E aquele filho estava tão cego que não se deu conta. Ele não percebeu aquilo que o pai fazia. Tudo que é do pai também é nosso. Tudo que é do pai é nosso. E quando nós acessamos isso, quando nós entendemos isso, essas perguntas que o Senhor me trouxe, esse pensamento, e esses pensamentos, mas e a incremento? Mas e a multiplicação? Nós precisamos entender o que nós recebemos em Cristo. Nós precisamos entender a dimensão do que nós recebemos. A cada primícia, tudo que foi depositado em Cristo está em nós. E a cada primícia, e a cada entrega que você e eu fazemos, tudo aquilo que já foi depositado em nós é incrementado. Tudo aquilo que já foi depositado em nós, tudo que nós semeamos, nós incrementamos. E o que foi depositado em nós? O que nós recebemos? O coração do Pai. O caráter do Pai em Cristo, a mente do Pai em Cristo, os dons do Pai em Cristo, os prodígios do Pai em Cristo, as maravilhas, tudo que Ele é habita em nós, a plenitude dEle habita em nós. Mas quando nós estamos como aquele filho, com a visão limitada, com o entendimento limitado, nós só olhamos aquilo que de menor valor tem para o Senhor. Porque Ele é dono do ouro e da prata. Ele tem alegria e satisfação em nos abençoar e prosperar. Ele tem alegria em nos abençoar. Ele tem o desejo de nos abençoar. Ele estabeleceu uma palavra sobre as nossas vidas de governo. E ninguém governa se não tiver uma vida financeira alinhada, se não tiver recursos. Ele disse isso sobre nós. Mas nós não podemos estar como aquele filho que enxerga de forma limitada e que se sente preterido, porque não discerne os tempos. E começa a olhar para o lado, para o outro novilho cevado, e para mim um cabritinho. Onde está o seu coração nessa noite? A pastora Zelina ministrou, acho que há umas 2 semanas, e ela dizia algo, que ela falou assim: talvez na minha vida do meu esposo, você não veja ainda uma evidência financeira. Talvez na minha vida do meu esposo também não. Talvez na sua também não. E aí ela disse uma coisa: mas cada vez que eu semeei, a despeito de toda e qualquer circunstância, eu semeei em fidelidade. E você olha para a minha vida e vê fidelidade. Eu semeei em honra e você olha para a vida dela e vê honra. E você semeou com o caráter de Cristo e você olha na vida dela e vê esse caráter manifesto. Quando você olha para a sua vida, o quanto do Pai você vê multiplicado. O quanto foi multiplicado em você. O quanto foi multiplicado em mim. Porque a nossa primícia pode gerar isso. Talvez te falte fidelidade. Talvez te falte do caráter dele. Ah, Senhor, eu sei que o Senhor habita em mim com o teu caráter pleno. Mas eu não consigo manifestá-lo, me ajuda. Semeia, semeia. Amanhã é oportunidade, semeia. Porque aquilo que você semeia multiplica. Muito mais do que o valor financeiro. Aquilo que você deposita é multiplicado, porque é um princípio dele. E nós somos chamados a multiplicar tudo que Ele é em nós. Consegue ver como isso amplia? Como muitas vezes nós ficamos num foco limitado? E aí, por que então, pastor? Ok, porque a primícia é por espécie. A pastora Fernanda entregou leite. Lembram que ela entregou o leite do bebezinho dela, que estava o João, que estava na UTI. E ela não tinha leite, as primeiras gotinhas de leite ela trouxe e entregou. E ela experimentou uma abundância de leite. Lembram disso? E aí você pode falar, porque o Senhor me disse que esse pensamento também vem. Ok, mas a primícia é por espécie? Sim, ela é. E eu semeio o dinheiro, um valor monetário, né, um valor financeiro.
Eu semeio recurso e eu não recebi. Pelo menos da forma que você acha que deveria receber. Porque aquele filho também não havia recebido. E aí o Senhor me levou a uma frase que o apóstolo Hélio disse. Lá no retiro de ministros. E ele falou assim. A resposta de Deus, ela sempre vem. Mas ela não vem no nosso tempo. Ela vem no tempo em que o nosso coração está pronto. Ela vem no tempo em que o nosso coração está pronto. Sabe por quê? Porque Deus não tem problema em dinheiro. Mas a questão é se eu e você entregamos assim. Eu fiz a minha parte, faz a sua. Eu entrego, eu quero receber. Porque isso é coração de servo, não é de filho. Porque o filho que entrega sabe que tudo que o pai tem é dele. E ele está preocupado que a glória do pai seja manifesta através dele. No caráter dele, na fidelidade dele, na honra, no coração, na mente. E ele sabe que no tempo certo, em que o meu e o seu coração estiver preparado, ele vem. Porque não se trata de merecimento. Se trata do quanto nós parecemos com ele. Se trata do quanto nós manifestamos a ele. Porque Ele conhece a cada um de nós e Ele sabe o tempo da vida de cada um de nós. E quando nós somos livres da escravidão, da mente de escravo, de filho escravo. Porque você pode dizer, eu já fui livre, Cristo habita em mim. E o Senhor me dizia, filhos escravos. Filhos escravos. Porque aquele não era um bastardo, era um filho escravo. O filho escravo entrega porque quer receber e tem prazo para receber. E na figura do pai dessa casa ele dizia, Deus tem o tempo para cada um. Quando o nosso coração estiver pronto, tudo vai acontecer. Toda a resposta vem. E se aquilo que chegou na vida do seu irmão, como da pastora Fernanda que ministrou, estou falando dela porque ela ministrou e trouxe tantos testemunhos da vida dela. E se aquilo que chegou na vida do seu irmão, e não chegou na sua vida ainda, se te entristece, essa é uma evidência de que seu coração não está pronto. Se aquilo que chega na vida do meu irmão não chegou na minha, me entristece, é sinal de que o coração não está pronto. Precisa ser curado, precisa ser restaurado, precisa entender, filho, vem aqui, filho, olha filho, tudo que eu tenho é teu, tudo que eu tenho é teu, você está o tempo todo comigo, tudo que eu tenho é teu. Porque quando eu olho para o lado, e quando eu me entristeço, ou quando a dúvida, a tristeza, a angústia surge, porque o novilho cevado e o meu cabritinho, eu não estou discernindo o corpo, porque esse corpo é colaborativo. Esse corpo é colaborativo. Aquele que tem é um abençoador. Aquele que já entendeu, aquele que já recebeu. Aquele ao qual Deus chamou e movimentou dessa forma nesse tempo é um abençoador. O que nós vemos na vida da pastora Fernanda e do Alain? Abençoadores. Como o apóstolo falou, ele liga e pergunta. Apóstolo, e aí, está precisando? Tem? Ou então quando a igreja não liga, foi o que foi dito aqui. E aí o Senhor perguntava, você é uma abençoadora? E eu te pergunto, porque não vai ficar só comigo não, você é um abençoador? O seu coração está pronto? De filho. Porque o filho abençoador sabe que tudo é do pai. Então ele só ouve aqui, papai, aonde eu coloco? Qual é o destino? Qual é o destino? Sabe, vou falar da minha vida. Se o Senhor tivesse gerado, eu fui livre do mundo. Como é que eu vou usar a palavra? Eu fui preservada na escassez. Eu fui preservada na escassez. Porque se o Senhor tivesse liberado sobre a minha vida aquilo que eu sei que Ele tem, porque hoje eu enxergo o propósito, porque hoje eu enxergo o destino, porque hoje eu entendo por que Ele vai fazer, se Ele tivesse liberado antes, Ele conhecia o meu coração e nem eu conhecia. O filho maduro, o filho que entende o pai, ele não tem dificuldade de ser tratado pelo pai. Ele não tem dificuldade de esperar.
porque ele entende que essa espera é um cuidado do Pai, preparando o seu coração para poder gerir, para poder administrar, para poder cuidar de tudo que ele tem sobre a sua vida. E esse princípio é com todas as coisas. Porque não chegou meu marido, porque não chegou minha esposa, o seu coração está pronto. É o cuidado de Deus com a sua vida, preparando, cuidando, alinhando o seu coração, tratando de você. Que privilégio é, para que você consiga entrar no casamento de forma alinhada. Como é difícil cuidar de um casal que não fez corte. Como é desafiador, porque entrou que nem eu entrei, o Alexandre foi entrando, a bola rolando, você vai jogando, você entra. Depois que você vai ver o campo, vai ver tudo aí. E hoje eu sou ministra, eu cuido. É desafiador. Os princípios de Deus, o cuidado dele conosco, com a nossa vida, são para preparar o nosso coração, para que nós possamos receber, desfrutar e estabelecer propósito com aquilo que ele entrega nas nossas mãos. O seu coração está pronto? O seu coração está pronto? Talvez você ainda precise, como eu, acertar algumas áreas. Talvez você precise se rasgar diante do Senhor. Talvez o maior desafio agora não é o valor, é uma fidelidade. É a fidelidade dele que você precisa estabelecer. Essa é a hora. Essa é a hora de você romper com a mentalidade de filho escravo e desfrutar da condição de filho no amor incomparável do Pai. Seu coração é abençoador ou está esperando ficar rico? São evidências que o Senhor nos chama nessa noite. Essa noite de pré-primícia. Essa noite em que a festa está acontecendo. Essa noite que nós estamos nos arrumando para a festa. Conheça o seu coração. Discirna o seu coração, meu filho. Discirna o quanto você está pronto ou o quanto você precisa ser aprimorado. E apenas se renda para que eu faça em você. Cumpra em mim, ó Deus, a tua vontade. Você tem como o Pai o coração abençoador. O coração abençoador não nasceu em pessoas, nasceu no Pai. As pessoas que manifestam a bênção, que abençoam as outras, evidenciam um caráter do próprio Pai. E aí Deus me fez me lembrar da minha mãe. Quando ele me perguntou assim, está esperando ficar rico para ser um abençoador? Eu já falei disso, ela não está aqui. E a pessoa que eu mais aprendi e vi abençoando foi a minha mãe. E não foi no tempo da, vamos dizer assim, da bonança. Foi lá na nossa infância, no tempo da escassez. Foi lá quando 4 filhos, eu a mais velha de 4 filhos, e como eu vi minha mãe abençoar as pessoas, como eu vi ela abençoar, como eu vi ela sempre olhar para as pessoas e um coração abençoador. Será que nós estamos esperando a oportunidade de ficar rico para nos tornarmos um abençoador? Ou de determinado recurso gerar? O coração do Pai é abençoador em todo tempo. O coração do Pai derrama em todo tempo. O coração do Pai não depende de circunstâncias favoráveis. Ele se movimenta abençoando, e esse é o nosso chamado. E eu me lembro da minha mãe naquele tempo. Lembro dela abençoando na escassez. Aprendi com ela isso. Nós temos que aprender do nosso Pai. Porque como aquele filho mais velho, se eu estou retendo, se eu estou olhando para o lado, se eu estou me comparando, se eu estou me entristecendo, eu não estou enxergando o que realmente tenho com o Pai. Porque quando eu vejo o que eu tenho com o Pai, eu só celebro. Eu celebro porque eu tenho vida. E porque tudo que eu tenho, Ele já me deu na vida do Filho dEle, em mim. Amém? Coloque-se de pé, igreja, por favor. Não disperse. Não é um momento para você dispersar, por favor. Feche os seus olhos. Adoração, venha me ajudar. Repete comigo assim: eu tenho tudo, porque Cristo habita em mim. Agora a questão é se você enxerga esse tudo com os olhos de filho ou com os olhos de servo. E o Senhor me dizia que a nossa primícia, aquilo que nós vamos entregar amanhã, que o desejo dele é que venha de coração de um filho grato,
de um filho que entende os tempos, de um filho que discerne o corpo, de um filho que consegue olhar para o irmão e se alegrar. Meu pai está fazendo na vida do seu irmão, na medida dele, está fazendo na minha vida. Meu pai faz no corpo, meu pai cuida do seu corpo, que é a sua igreja. Nós conseguimos discernir esse corpo e a movimentação dele nesse corpo. E isso gera gratidão. Quando eu olho para a vida da pastora Fernanda, quando eu olho para a vida do Alan, isso gera gratidão no meu coração. Gratidão de ver um Deus que age, como age na minha vida, como age na vida deles, como age na vida de cada um. Quando eu olho para a vida de pessoas que eu olho e falo, meu Deus, como amadurece, como tem fé. Porque nessa casa, o temor que eu tenho, eu falo por mim, de vir ministrar aqui, não é medo de falar. É porque as pessoas que vêm aqui não ministram com o microfone, ministram com a vida. As pessoas que ministram aqui, ministram de segunda a sexta-feira, uma verdade de vida. Uma verdade de vida. E isso só me estabelece um padrão, verdade e vida. Esse é o nosso chamado. É essa pureza, como o Senhor disse, a pureza é a marca dessa casa. A pureza é a marca da sua e da minha vida. A pureza de quem entrega em gratidão. A pureza de quem entrega sem temor, sem medo. A pureza de quem entrega com o coração alegre, sem desconfiar. Ontem eu aconselhava com a profeta Suzana e ela falava: eu fico empolvorosa quando vai chegando, porque é o meu pai, é o meu pai. Em alegria, mas que nós possamos discernir aquilo que ainda precisa ser arrancado em nós. Desse filho servo, desse filho que não entendeu, que como o pai disse a ele: meu filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. Repita comigo: tudo que é meu é teu. Aleluia, amém? Aplauda o Senhor.